Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, a graça e paz, amém? De antemão, sejam todos bem-vindos às 12 horas ininterruptas de oração, de comunhão, de consagração, de louvor, de adoração na presença do nosso Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Os irmãos encontraram? Amém? Assim está escrito: orai sem cessar. Mais uma vez, repito: orai sem cessar. Orai sem cessar. Amém. Deus nos abençoe com esta palavra. Essas são as palavras de admoestação, de exortação do apóstolo Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses. E ele traz essa instrução com deveras sabedoria da parte de Deus. Orai sem cessar. Eu me recordo que a primeira vez que eu entrei na igreja evangelizadora, isso lá em 1900 antigamente, havia uma frase escrita logo na parede do altar. E era justamente essa frase, e eu nunca me esqueço: orai sem cessar. Na época eu não era convertido, e eu me recordo perfeitamente que eu fiquei um tanto confuso com esta afirmação. Eu comecei a me questionar: o que significa isso? Orar sem cessar. Evidentemente, logo compreendemos que trata de uma oração que não tenha interrupções. Trata-se de um estilo de vida completamente conectado com os céus, completamente sintonizado com o Pai. Mas a minha dúvida é: será que é possível? Será que é possível vivermos 24 horas em oração por dia? Será que é possível vivermos 7 dias por semana em total oração? E essa afirmação, ela me deixou um pouco que confuso: orar sem cessar. Até o dia que eu me deparei com a frase do grande evangelista Moody. Perguntaram a Moody: Moody, você ora 1 hora por dia de joelho? E ele respondeu, disse: não, mas também não fico 1 hora sem orar. E ele nos ensina que a oração vai muito além de uma postura, de uma posição, de um local, de uma região. A oração vai muito além de uma mera situação. Que a oração, ela se baseia justamente nessa conexão com os céus, de modo que é possível dirigir o veículo em oração, é possível lavar as louças em oração, é possível trabalhar em oração, é possível fazer os nossos afazeres diários, as nossas rotinas cotidianas em oração. O mesmo evangelista Moody disse algo que eu jamais me esqueço: na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem coração. Olha que afirmação, que expressão tão forte. Na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem oração. Evidentemente, a oração não é algo religioso, mecânico, metódico. Não é a própria palavra. O próprio Jesus nos ensina que quando orarmos, não devemos ser como os gentios, que acreditam que por meio das vãs repetições nós seremos ouvidos. Mas devemos orar em liberdade com Deus, em sintonia com Deus, em harmonia com Deus. O nosso vocabulário, Deus entende o nosso vocabulário. Não precisa tentar se expressar de uma forma sofisticada, não. Você vai falar na sua linguagem, da sua maneira, da sua forma com Deus. O importante é você abrir o seu coração e permitir que Deus venha ser o Senhor de sua vida. Eis a afirmação: orai sem cessar. E hoje eu me faço essa mesma pergunta: é possível? Sim, evidentemente que sim, é possível. Não só possível, como necessário
não só necessário como emergencial. Precisamos orar sem cessar. Então não importa onde você esteja, com quem você esteja, o que esteja fazendo, desde que você mantenha sintonia com o Pai, até a prática esportiva, é possível você estar em oração. Até realizando qualquer atividade física, é possível você viver em oração. E a expressão é: orai sem cessar. E o maior exemplo que nós temos, evidentemente, é Jesus. Isso porque Jesus não precisava orar, sendo Ele mesmo o próprio Deus. No entanto, você vai ver que a marca registrada do ministério de Jesus é a oração. Os discípulos, quando viram Jesus orar, eles ficavam atônitos, perplexos, pasmos, por causa dessa comunhão. É tão interessante que os discípulos viram Jesus curar, libertar, ressuscitar, operar sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E nunca os discípulos pediram a Jesus para aprenderem a andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, ou coisa desse tipo, libertar os oprimidos pelas garras dos demônios, curar os leprosos, purificar os leprosos, repreender trovões, relâmpagos, tempestades. Eles viram tudo isso, ressuscitar os mortos, mas eles nunca pedem isso a Jesus. Só há uma coisa que eles pedem a Jesus. Ele se aproxima de Jesus e diz: Mestre, ensina-nos a orar. A vida de oração de Jesus, ela era tão contínua. Jesus orava sozinho, Jesus orava em grupo, Jesus orava no meio da multidão, Jesus orava no vale, Jesus orava no jardim, Jesus orava no monte, Jesus orava no deserto. Em todo tempo Jesus está em sintonia. E os discípulos entenderam que tudo que realizava no ministério de Jesus, tudo que era realizado no ministério de Jesus, era resultado da sua vida de comunhão com o Pai através da oração. É interessante a ressurreição de Lázaro. E momentos antes ele eleva sua voz para os céus e diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas para que eles saibam que é dessa forma que o Senhor age, que é dessa maneira que o Senhor opera, mais uma vez eu te peço, usa-me. E com aquela voz retumbante, de tamanha autoridade, ele diz: Lázaro, venha para fora. E a morte, ela tem que lhe obedecer, a morte tem que lhe atender, e imediatamente, prontamente, devolve a vida a Lázaro, que já estava 4 dias sepultado, em processo de putrefação, decomposição. Já era uma carniça, Lázaro. O sentido da palavra carniça é carne dada aos vermes. Já estava sendo alimento dos vermes. Quando Jesus disse bem assim: Lázaro, vem para fora, eu fico a imaginar os vermes vomitando tudo que eles tinham consumido de Lázaro. A morte precisando devolver, porque já não tinha mais poder sobre o Senhor da vida. E que milagre tão extraordinário, porque na cultura judaica existia uma crença, uma tradição de que o espírito da pessoa ficava próximo a ela até o 3º dia. É por isso que quando Marta e Maria, desesperada, mandam o recado para Jesus que Lázaro está doente, Jesus diz: olha, não se preocupe, porque essa doença não vem para a morte, mas sim para a glória de Deus. E Jesus poderia se adiantar? Poderia, mas ele espera 1 dia, ele espera 2 dias, ele espera 3 dias, ele espera 4 dias, para que o nome de Deus fosse glorificado, e não fosse de modo algum interpretado como um acaso, como uma mera coincidência, mas que todos julgassem aquele fato como um milagre da parte de Deus. Amém? Orai sem cessar. Esse é o nosso chamado, vivermos em oração. E é justamente isso que nós vamos fazer no céu, na glória eterna. Orar, como disse o pastor Rick Warren, pastor da maior igreja, uma das maiores igrejas do mundo, olha só o que ele disse:
As pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar nossas palavras, mas não tem defesa contra as nossas orações. Você consegue entender isso? As pessoas podem te impedir de ensinar o Evangelho para ela. As pessoas podem te impedir de louvar o Evangelho para elas. As pessoas podem te impedir de pregar o Evangelho para elas. Mas as pessoas nunca terão poder e condições de te impedir de orar o Evangelho por elas e para elas. Por isso nada detém, nada resiste. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E a chave do reino dos céus foi entregue à igreja. O que ligarmos na terra será ligado nos céus. O que desligarmos na terra será desligado nos céus. Quando eu vejo essa passagem, tudo que me vem à mente é justamente os anjos em prontidão, aguardando a ordem da igreja. Porque já foi decretado nossa autoridade pelo Supremo Soberano Senhor de toda a terra. Ele nos deu a chave do reino dos céus. Existem alguns veículos ali fora, mas tem um ali que só eu tenho a chave. E se alguém quiser andar nele, vai ter que pedir a chave a mim. Que é uma autorização concedida, e eu não vou dar a qualquer um. Não posso dar a qualquer um. Tenho que dar a alguém que seja o quê? Habilitado. Muito bem, garoto. A igreja tem uma moto. Dia desse veio um rapaz: pastor, empresta a moto da igreja para ele resolver uma coisa. Eu disse: meu filho é habilitado? Sou não, pastor. Então, fora de cogitação. Meu filho não é habilitado. Se fosse, a gente pensaria no caso. Mas você precisa ser habilitado, e Cristo nos habilitou para termos autoridade, poder e exercermos essa autoridade e esse poder sobre a chave do reino dos céus que foi nos confiado. Louvado seja seu nome. O que ligarmos será ligado, o que desligarmos será desligado. A nossa missão é determinante. Ela vai determinar o destino de vida, céu ou inferno. Olha que missão, olha que responsabilidade. Portanto, orai sem cessar. Eu espero que você compreenda essa verdade. Que é possível sim vivermos em sintonia, em koinonia, em comunhão, vivermos conectado, em plena conexão com os céus, em todo tempo, em todo lugar, não importa o que você esteja fazendo, desde, evidentemente, que seja algo saudável, você pode manter-se conectado com os céus. Orai sem cessar. Para mim, confesso, isso parecia um absurdo. Até que a vida cristã, ela nos ensina, sim, que é possível vivermos em total, em plena comunhão com Deus. Em comunhão com Deus. Eu lembro quando nós estávamos em Fortaleza, não me recordo exatamente o ano, não sei se o evangelista Rodolfo recorda. Fomos, eu, pastor Aldeci, o evangelista Rodolfo, para Fortaleza. E era o final do congresso, o congresso acabou numa sexta-feira, sendo que no sábado eu tinha um casamento para realizar aqui. E são praticamente 10 horas de viagem. Às 10 horas da noite nós estávamos no McDonald's, fazendo um lanchinho. O pastor Aldeci disse que preferia os hambúrgueres de Paulo Afonso. Quase que eu mato eles, Gano. Mas tudo bem. Quando eu perguntei ao rapaz que trabalhava no McDonald's: olha, nós pretendemos chegar na Bahia amanhã, e a gente já sabia que nós fomos 10 horas de viagem. E eles disseram: olha, tem uma feira grande, vocês vão ter dificuldade de sair aqui no sábado. E quando eu comecei a fazer os cálculos e perceber que eu chegaria atrasado para o casamento a ser celebrado, eu olhei para Rodolfo, olhei para o pastor Aldeci e disse bem assim: vamos agora. Isso era já umas 11 horas da noite. Vamos agora. E eles olharam um para o outro e disseram: e agora? Eu disse: eu só peço uma coisa, eu levo o carro daqui até lá, mas por favor, não me deixe cochilar, senão a gente não chega. Que um esteja acordado do meu lado, né? E a gente combinou de não contar nada às nossas esposas. Vai que elas ficam sabendo de uma história dessa, elas não iam dormir, né?
não ia nos deixar sossegado. Então nós viemos como surpresa. Pegamos o carro e foram 10 horas, irmãos. Paramos somente 2 vezes. 10 horas. Só que quando deu 30 minutos de estrada, eu olho para o lado, está o pastor Rodolfo babando. Olho para trás, está o pastor Aldeci roncando. Eu uso livre, meu Pai eterno. Valei-me. O que é que eu faço? Pego o volante do carro e dou um glória a Deus bem estrondoso. Glória a Deus! Esse neguinho pula do banco. Os cabras pulam do banco, rapaz. Foi uma resenha, me recordo como hoje. Começa a dizer, rapaz, vocês me ajudem. E foram 10 horas de viagem. E essas 10 horas em sintonia com o alto. Se eu não vou me arriscar a tomar, como é o nome daquele troço lá que os caminhoneiros tomam? Arrebite. Não vou tomar esse negócio, eu vou me manter conectado com o alto. E foram 10 horas, e a gente vinha louvando, a gente já aqui em Petrolândia, né? Vindo de Petrolândia, onde o pastor Aldeci parou para visitar a igreja que ele pastoreou. A gente veio louvando de Petrolândia para Paulo Afonso, os 3. Né? E eu confesso que eu estava no sono medonho, como diz o pernambucano. Mas eu não podia dizer isso aos cabras. E a gente vinha lá, oh glória, louvando e exaltando. O que eu estou dizendo é que você pode estar em sintonia e comunhão com Deus, fazendo determinadas atividades, determinados afazeres em sua vida. Lavando o carro, lavando as louças, arrumando a casa, exercendo o seu trabalho. Isso significa orar sem cessar. E sobre essa verdade eu gostaria de pontuar alguns ensinamentos. Sobre orar sem cessar. Significa, irmãos, perseverar em oração. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 4, 2. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Olha o que está escrito. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Olha aqui, vigiando com ações de graça. É importante vivermos vigilantes, com gratidão ao Senhor. Mas veja, perseverai na oração. O que significa perseverar? O que significa perseverar? Persistir, insistir, ir além. Esse é o sentido da expressão perseverança. E a Bíblia nos chama para perseverarmos em oração. Gostaria de te fazer uma pergunta: você tem perseverado em oração? Porque às vezes o cansaço vem, a fadiga nos domina, a exaustão toma conta de nossas vidas. Mas há uma convocação da parte de Deus de irmos além dos nossos limites, irmos além das nossas condições, irmos além. Irmos além. Quantas vezes, irmãos, nós não paramos para orar e de repente o sono vem? E um dos maiores soníferos que existe é a leitura da palavra e oração. É incrível. A gente é capaz de assistir um seriado. Eu conheço sujeito que passa o dia todo assistindo um seriado, que é apaixonado por seriado. Conheço outros que passam o dia todo jogando um videogame que dá até cãibra na mão. Conhece esse cidadão como esse? Esse cara fica até com até com cãibra na mão. Uma época eu fiquei com cãibra na mão de tanto jogar, rapaz. Está amarrado esse negócio. Está amarrado em nome de Jesus. E a gente não tem essa mesma disposição quando se trata de oração. E é claro que a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, para que não faça porventura o que é do vosso querer. São duas naturezas antagônicas se opondo em todo o tempo. E como estamos na carne, optamos em priorizar os desejos, as necessidades e as vontades da carne. Mas o convite de Deus é para vivermos em espírito. Vivermos em espírito, porque a carne não herdará o reino dos céus. Viver em espírito, na plenitude do espírito, cheio do espírito. Viver a dimensão do teleios. Ser cheio, ser pleno. Pleno de Deus. Porque a Bíblia diz que a carne é fraca. E tem muitos que utilizam desse texto como um pretexto e subterfúgio, álibi, desculpas evasivas e esfarrapadas para justificar os seus erros. O texto diz, a carne é fraca, mas o texto continua. Não para ali, diz o Espírito é forte.
Então a questão é, se você vive na carne, você é fraco. Se você vive no Espírito, você é forte. A escolha é sua. Então o texto vai nos dizer aqui, irmãos, perseverai em oração, vigiando em ações de graça. Orai e vigiai. São duas coisas que nós precisamos trabalhar em consonância e em harmonia. Orar e vigiar. Eu já contei essa história aqui, que eu aprendi a orar e vigiar no seminário. Eu não sabia o que era orar e vigiar, mas no primeiro dia de seminário, lá no refeitório, nós como alunos internos, sempre almoçava por lá. Então a gente pegava a fila, botava o prato, né, e sentei ali feliz da vida por estar no seminário. E quando coloco o prato sobre a mesa perante meus colegas, eu vou orar e estendo minhas mãos e faço aquela oração, né, bem compenetrada, agradecendo a Deus por aquele dia, por aquele momento. Quando eu abro os meus olhos, cadê o pedaço de carne no meu prato? Sumiu, irmãos. Desapareceu. Eu olhei para um lado e para o outro. Eu disse: Deus, tu me trouxe para o seminário? Onde foi que o Senhor me trouxe? Sabe o que foi que o engraçadinho disse? Orou, não vigiou, dançou. E eu não tive não um pedaço de carne depois, né? Eu não sei nem para onde foi ele. Eu sei que depois daquele dia, a minha oração era assim, ó, um olho fechado e outro aberto, orando e vigiando. Senhor, te agradeço por esse alimento. Um olho fechado e outro aberto, e ali aprendi o sentido da palavra orar e vigiar. O texto nos diz perseverar em oração, e um exemplo que nós temos de alguém que perseverou em oração é Daniel. A Bíblia nos diz que Daniel se prontificou em buscar a Deus, e no primeiro dia que ele buscou a Deus, Deus mandou ordem dos anjos, ordem aos anjos para falar a Daniel as revelações. Só que, isso vai estar escrito no livro de Daniel, a Bíblia nos fala que os principados da Pérsia impediram Daniel de trazer a mensagem. E Daniel, o que foi que ele fez? Ele desistiu da oração? Não, ele perseverou na oração. Quantos dias? 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 21 dias, equivalente a 3 semanas. Perseverando. Até que de repente o texto vai nos dizer que Deus manda Miguel, um anjo de guerra, que vem batalhar, pelejar, e deu vitória. E a partir daí a revelação chega a Daniel. Quando eu olho para essa passagem, eu me pergunto: meu Deus, quantas respostas aos nossos pedidos, quantas providências às nossas petições, ao nosso clamor, não estão nessa região celeste. E essas entidades, em forma de principados e potestade, impedem as bênçãos de vir até nós. Só que Daniel me ensina e te ensina que é justamente a nossa postura, a nossa posição, que vai fazer a diferença. Pense comigo, na primeira vez que ele orou, Deus ouviu. E na primeira vez que ele orou, Deus respondeu. Mas havia uma batalha para ser vencida. Havia uma guerra para ser conquistada. Eu fico olhando quantas coisas nós não temos lá. E nós não temos obtido, sabe por quê? Porque nós não temos tido a posição e a postura de Daniel. Qual era? Perseverar na oração. Ser perseverante. Não desistir nos momentos difíceis, mas perseverar na oração. A Bíblia vai nos falar também em Romanos 12. Romanos capítulo 12. Versículo 12, sobre essa verdade. E existem outros textos que enfatizam essa questão. Romanos 12, 12 diz: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então, irmãos, orar sem cessar significa justamente perseverar em nossa vida de oração. Seja perseverante. Uma outra verdade que precisamos abordar sobre orar sem cessar, além de perseverar, trata-se do esforço que nós temos que ter em oração. Veja o que está escrito em Colossenses 4:12. Colossenses 4:12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeito e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Segunda verdade sobre a oração sem cessar, além da perseverança,
da oração é o esforço. O esforço. E esforçar. Olha essa tradução como diz. E que sempre luta por vós nas suas orações. De fato, a oração é uma luta, a oração é uma guerra, a oração é uma batalha. Nossa carne jamais estará satisfeita. Por isso que a Bíblia diz, esforçai-vos, além de perseverar, esforço. É você dominar seus instintos, dominar seus desejos, dominar sua vontade, dominar sua natureza carnal e se esforçar para manter uma vida de comunhão com Deus através da oração. Alguém já dizia bem assim, ore sem vontade até ter vontade. Eu tenho certeza que o evangelista Rodolfo, pastor Alex, sabe muito bem o que é isso. Orar sem vontade até ter vontade. Quantas vezes eu dobrei o meu joelho sem nenhuma disposição. Mas depois eu perdi até a noção do tempo, até a noção do espaço. Quando a gente entra na dimensão do sobrenatural e aquilo torna-se tão agradável em nossas vidas. E quantas vezes o Senhor nos acorda de madrugada para orar? Eu lembro da palavra, hoje é um dia especial que é a consagração do meu amigo evangelista Rodolfo. E eu lembro da palavra de alguém, um pastor, que disse certa feita o seguinte: o pastor é um homem como qualquer outro homem, mas o pastor não é um homem qualquer. O pastor é aquele que vai ao hospital para a maternidade, mas também vai ao hospital no mesmo dia para o leito dos moribundos que estão prestes a falecer. O pastor sai de um casamento, faz um sepultamento. O pastor termina um culto, ouve um casal feliz porque vai casar, mas também ouve um casal triste porque estão decididos a se separar. O pastor aconselha o irmão que está sendo promovido, mas termina de aconselhar, já vem outro pedindo oração porque está sendo demitido. O pastor vive um misto de sensações, um turbilhão de emoções, de uma hora para outra. E atenção, senhores, pastores não é psiquiatra, não é psicólogo, pastor não é psicanalista, só faz ouvir, não se envolve. Eu tenho uma concunhada, a esposa do meu cunhado, irmão de Vanessa, que ela é psicóloga, ela não pode ir a aniversário dos seus clientes, ou melhor, dos seus pacientes, ela não pode ir a casamento, ela é proibida pela ética, pelo conselho de ética da psicologia, de manter qualquer tipo de vínculo. O pastor não. O pastor acorda de madrugada para chorar pelos problemas dos irmãos, que absorve, que interniza. E por isso que eu estou trazendo isso, porque Deus nos acorda de madrugada para orar. E essas orações requerem esse esforço. Às vezes minha esposa me vê saindo da cama de madrugada, vai para onde? Deus está me chamando. E vou lá, dobrar o meu joelho, em um lugar sozinho, seguindo aquela instrução em secreto, sentindo as dores, sentindo o sofrimento das pessoas. E a Bíblia nos fala sobre esforçar. E olha só o que o texto diz: o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Se esforçar sobremaneira, não é uma maneira comum, é sobremaneira por vós em oração. Me faz lembrar do profeta, sumo sacerdote, último juiz, Samuel, quando ele diz: longe de mim esteja pecar contra Deus, a não orar por vós. Samuel me ensina algo que eu não sabia, que a falta de oração é pecado. Se você deixa de orar, você está pecando. Olha que coisa. Por isso temos que nos esforçar. Isso não é só para pastores, isso é para líderes de ministérios, isso é para integrantes de ministérios, isso é para membros de igreja. Se você não ora pela sua igreja, se você não ora pelo seu ministério, se você não ora pelo seu pastor, se você não ora pelos seus liderados, se você não olha pelos seus líderes, você está pecando. Longe de mim esteja pecar contra Deus, não orando por vós. Olha o temor que ele tinha, a reverência a prestar a Deus. E se tratando de esforço, de oração, vem à minha mente, sabe quem? Jacó. A Bíblia nos diz que Jacó lutou contra o anjo, lutou contra Deus. Essas expressões nós encontramos na Bíblia. Lutou contra Deus. Agora veja o esforço daquele homem.
Aquele homem entra na presença de Deus com tanta sede, com tanto ímpeto, com tanto esmero, com tanto anseio, que é tudo ou nada. É tudo ou nada. Aí ele agarra o anjo, a Bíblia diz que lutou o homem contra Deus e prevaleceu o homem. Olha que coisa tão forte. Olha o esforço daquele homem. Até que Deus tocou em sua coxa, ele ficou ferido, ficou mancando, mas não desistiu dos seus propósitos. E naquele encontro Deus muda o nome de Jacó, trapaceiro, para Israel, que é príncipe. Esses encontros com Deus muda a história, muda nossa vida, muda nosso nome, muda o nosso ser, muda a nossa identidade, muda a maneira pela qual nós somos conhecidos e reconhecidos. Esforço. Esforço. Quer ser abençoado, irmão? Também quero. Mas isso não é feitiço. Não existe antídoto milagroso. Você quer ser abençoado? Aprenda a se esforçar em oração. Aprenda a conquistar as bênçãos de Deus. É isso que Hebreus 11 fala. Pela fé, conquistaram as promessas de Deus. Deus tem promessa na sua vida? Amém? Que maravilha. Deus tinha promessa na vida de Josué também. Disse: Josué, eu vou te dar toda essa terra, norte, sul, leste, oeste, onde pisares a planta dos teus pés, será teu. Aí você olha o primeiro capítulo, fica feliz. No segundo capítulo, Deus vai dizer: tira a espada da bainha e vai lutar pelo que eu te dei. Como foi que Josué lutou ou conquistou a promessa de Deus? Lutando, guerreando, batalhando. Portanto, esforce em oração. E terceiro e último lugar, a lição sobre orar sem cessar, ela se encontra em Atos capítulo 6, versículo 4, onde a Bíblia nos fala sobre a consagração em oração. Capítulo 6, versículo 4. Eis aqui a palavra do apóstolo Paulo. Atos, capítulo 6, versículo 4. Assim está escrito: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso é tremendo, irmãos. Quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da oração. Orar sem cessar é perseverar em oração, é se esforçar em oração, e agora é se consagrar em oração. Como assim, pastor? Veja bem comigo. Moisés subiu ao monte para orar, para se consagrar em oração. Elias foi para o deserto para se consagrar em oração. Davi se isolou em uma caverna. Ele disse: fique com meu pai e com minha mãe, para que eu saiba o que Deus tem comigo, para se consagrar em oração. Homens para ter tempo com Deus e para se consagrar. Consagrar é separar com um propósito. Homens que se isolaram do ativismo cotidiano, da rotina diária, para se consagrar em oração. A Bíblia está repleta de história de homens como esse, que simplesmente se desconectaram do mundo e se dedicaram a esse tempo de consagração com Deus. A vida de Moisés nos ensina muito sobre isso, porque perceba e pense comigo, Moisés era o príncipe do Egito. A Bíblia diz que ele era versado na cultura, versado na ciência. E o Egito era a potência da época em seus dias, em seu tempo. Como um homem versado, evidentemente, ele foi preparado, instruído para a guerra. Pense comigo. Ele era um guerreiro. É tanto que ele era guerreiro que ele esganou um homem com suas próprias mãos. Será que você consegue fazer isso? Vem cá, Williams, por fazer o teste. Brincando, rapaz, tu quer morrer? Esganar um homem com as próprias mãos. Obrigado, meu câmara. Esganou um homem. E depois a Bíblia nos diz que quando ele fugiu,
foragido do Egito, ele encontra alguns pastores em Midian, justamente tentando ludibriar as filhas do futuro sogro Jetro, e ele defende Zípora e suas irmãs, e ele consegue lutar com 3 homens. Defende, protege, cansado porque atravessou o deserto. Então eu era um homem de guerra, era um homem de batalha. Já os hebreus não sabiam levantar uma espada, eram pastores, homens do campo, não sabiam levantar uma espada. No entanto, quando Israel entra em guerra, sabe o que é que Deus faz com Moisés? Você é o mais preparado, mas você não vai não. Você é o mais habilidoso, você é o mais experiente, mas você não vai não. Mas Senhor, como assim? Não, o seu lugar é oração. Vá se consagrar em oração. E o povo, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma habilidade, vai para a guerra. Mas a Bíblia nos diz que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, enquanto ele estava consagrado em oração, o que é que acontecia? O povo prevalecia e vencia a batalha. Mas quando suas mãos cansadas, pesadas, se cansavam, o povo perdia. De repente surge aí Arão e Ur com essa sensibilidade, se aproxima dele e levanta as mãos, e o povo começa a vencer, volta a vencer a guerra que estava perdendo. E aqui o apóstolo Paulo compreende a importância da oração e diz: olha, nós vamos nos dedicar, nós vamos nos consagrar ao ministério da oração. Os irmãos estão entendendo? Quando nós nos dedicamos ao ministério, quando nós nos consagramos ao ministério da oração, Deus faz o nosso ministério prosperar, Deus faz a nossa igreja prosperar, Deus faz o reino dele prevalecer em nossas vidas. Portanto, eis a importância da consagração em oração. As coisas não estão fluindo, não estão acontecendo, é porque você não está se consagrando em oração. É preciso parar. Eu sei que na igreja, digo como pastor, tem muitos atrativos que às vezes querem roubar o nosso tempo. Às vezes eu me vejo aqui querendo ser 1000 e esqueço que eu sou um só. Mas eu queria estar ali na sonoplastia, queria estar ali na projeção da iluminação, queria estar em tantos lugares ao mesmo tempo, onde nós temos que conscientizar onde é o nosso lugar, entender a multiforme graça de Deus e saber exatamente onde é o nosso lugar, onde Deus quer que estejamos, para que não venhamos fazer tudo e ao mesmo tempo não fazer nada. Por isso que Paulo diz: olha, não tenho como fazer tudo, mas eu sei qual é o meu lugar, eu sei qual é o meu chamado, e eu vou me dedicar ao ministério da consagração da palavra. O pior é quando a gente tem essa cobrança, né? De ser bombril, né, pastor Alex? Fazer 1001 utilidade. O irmão está doente, só o pastor pode visitar. O irmão está enfermo, só o pastor pode orar. E a gente entende que nós somos um corpo. E nós somos o corpo que não podemos transferir a nossa missão para o pastor. Você tem que ser um missionário onde Deus te enviar e representá-lo para a glória de Deus. Orai sem cessar. Eu concluo essa reflexão com a seguinte ilustração. Certa feita eu vi um peregrino, um viajante, comerciante, que ia de regiões em regiões e chamou a atenção, a sua vida chamou a atenção de um ladrão, de um homem corrupto, desonesto, que começou a perseguir, a defraudar, para usurpar tudo que ele tinha. E esse homem tentou uma vez, não conseguiu, tentou a segunda vez, não conseguiu, tentou a terceira, foi tentando várias vezes, por vários dias, seguindo esse homem que viajava de região para região. Até que teve um dia que ele conseguiu roubar, ele conseguiu invadir a sua tenda, roubar seus materiais, e quando ele estava indo no meio do caminho, bate um pesar de arrependimento, ele volta, desperta aquele homem em plena madrugada que dormia e diz: olha, eu consegui extorquir isso de você, mas quando eu estava indo, eu me senti muito mal, me senti muito incomodado, decidi voltar, porque eu vejo em você muita dedicação. O
primeiro dia eu lhe persegui e eu vi que você tinha construído uma fortaleza ao redor da sua tenda. Segundo dia, da mesma forma. Terceiro dia, da mesma forma. Quarto dia, da mesma forma. E eu fico pensando, como é que você consegue fazer isso com tamanha facilidade, com tamanha agilidade? E aquele homem que estava sendo vítima daquele assalto, ele disse o seguinte: entendi. Porque no primeiro dia eu orei, no segundo dia eu também orei, no terceiro dia orei, mas em seguida eu deixei de orar. E o ladrão disse: por isso que eu encontrei uma brecha naquelas muralhas que você construía ao seu redor. Ele disse: na verdade eu nunca construí nenhum tipo de muralha, eu só fazia orar. O que o ladrão encontrou foi uma brecha. E essa brecha surgiu por um momento que ele deixou de orar. Quando nós deixamos de orar, nós abrimos uma brecha. E quando a gente abre uma brecha, o diabo faz a festa, irmão. Não deis lugar ao diabo. Amém? Que essa ilustração venha lhe ensinar pelo menos alguma coisa. Eu espero que nós não sobrevivemos hoje da oração do ontem. E nós não sobrevivemos essa semana da oração da semana passada. Nós sobrevivemos hoje do alimento de hoje. Amém? Você sobrevive o hoje do alimento de hoje. Se você deixar de comer e beber, você vai ficar desnutrido e desidratado. Vulnerável a qualquer tipo de doença. Vulnerável a qualquer tipo de mal. Facilmente, como presa, presta a ser ferida e atingida. Nós sobrevivemos do hoje. Lembre-se da ordem do Senhor: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém? Isso é muito bonito. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Isso é muito bonito de se falar, mas nós não podemos esquecer os versículos anteriores que diz: porém o sacerdote retirará todas as cinzas, colocará novas lenhas e se vestirá de vestes novas. Isso quando? Todos os dias. Repita comigo: o fogo arderá continuamente no altar. Mais alto: o fogo arderá continuamente no altar. Quantos querem viver essa verdade em sua vida? Louvado seja Deus. Mas aprenda a seguinte lição: retirar cinza, porque ninguém vive das lembranças passadas. Colocar nova lenha, na certeza que Deus tem novas experiências. E outra: colocar novas vestes. Você não vai se apresentar diante de Deus com o odor de ontem. Você vai se apresentar de Deus com o aroma de hoje. Amém? Com a fragrância de hoje. Ontem foi bom, hoje vai ser melhor, porque a presença de Deus se revela de glória em glória, de fé em fé, de poder em poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.